Eu sou a professora Sandra, este é o canal Pedagógico. Eu falo com você que é estudante da área de educação, com você que é professor, você que é diretor, você que é coordenador pedagógico. Eu vou gravar uma série de vídeos falando da Base Nacional Comum. Mas de novo, Sandra, a Base Nacional Comum já tem tanta coisa, verdade. Tem muita coisa mesmo, escrita, gravada, falada, mas eu sinto que ainda a prática de sala de aula, o chão da sala de aula, o que a Base Nacional Comum diz a respeito do chão da sala de aula, eu acho que ainda é um assunto que merece a gente falar mais um pouquinho sobre ele. Por isso que eu me motivei a falar sobre esses temas, sobre esse tema. Quem me conhece sabe, eu sou uma entusiasta das teorias, mas eu tenho clareza que teoria e prática precisam estar imbricadas, porque se não estiverem, a teoria sem a prática ela não tem vida. Bem, como a gente sabe, a Base Nacional Comum é um documento normativo. Todas as instituições de ensino formal do país, elas precisam estar alinhadas à Base Nacional Comum, cujo objetivo maior é balizar a qualidade da educação no país. Esse documento, ele traz dois fundamentos pedagógicos bastante amplos, que seria o foco no desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral do aluno. Bem, por serem dois fundamentos amplos, a mesma base, ela dá liberdade para os sistemas de ensino, estados, municípios, escolas particulares, para que elas tomem algumas decisões para adequação dessa base às especificidades de cada localidade. Veja, nosso país é muito grande, então o que é uma realidade num lugar, ela não se apresenta da mesma forma em outra. Por isso é que a base deixa essa liberdade, essa autonomia em alguns temas para que esses sistemas decidam. Basicamente, esses temas eles versam sobre contextualização e significação dos conteúdos, organização interdisciplinar, diversificação didático-pedagógica de recursos, procedimentos de avaliação, contanto que sejam formativos, e a formação docente. Nesses meus vídeos, eu quero falar de dois deles. Eu quero falar sobre a contextualização e a significação e quero falar sobre a diversificação didático-pedagógica e de recursos. Quando a gente estuda sobre esses dois assuntos, automaticamente a formação docente ela está acontecendo. Então, por isso que eu digo que eu falo de dois, subentendidos três. Eu quero começar com a contextualização. O que é contextualizar? Como que eu contextualizo minha aula? Bom, se eu perguntar para professores, para coordenadores, diretores, qual a maior queixa da sala de aula hoje? Muito provavelmente a maioria vai me dizer que é o desinteresse dos alunos por aquilo que eu quero ensinar. E alguns até vão dizer indisciplina. Uma coisa quase que leva a outra automaticamente. Se o aluno não está interessado, logo ele tem uma grande chance de ser indisciplinado. Quem também já não ouviu aquela famosa frase, professora, para que eu tenho que estudar isso? Aonde eu vou utilizar isso? E às vezes a gente fica sem uma resposta motivadora para esse aluno. Vocês sabem por que isso acontece? Porque a gente não contextualizou devidamente aquele conteúdo para o aluno. Tem colegas que eles tentam, e até acham que estão contextualizando. Mas veja você, eles perguntam muito para mim assim, Sandra, contextualizar é trazer para a realidade do aluno? Nem sempre, porque nem tudo dá para se trazer para a realidade do aluno. E ainda que desse, não é só isso. Veja você, vou dar um exemplo. Um professor ele vai ensinar divisão para os seus alunos. E ele fala assim, olha, vocês têm 30 lápis de cor e vocês têm 3 caixinhas.
eu preciso que você distribua esses lápis nessas caixinhas. Quantos lápis você vai ter no final em cada caixinha? Contextualizei. Caixinha, aluno, lápis de cor. Não contextualizei? Não. Isso não é contextualização. Isso até às vezes é legal, é interessante, mas isso não é contextualização. Não é só isso. Nesse caso, o aluno deve ficar pensando assim, mas por que eu tenho que dividir lápis em caixinha? Quem que vai conferir se os meus lápis estão na minha caixinha? E se eu não quiser pôr em caixinha? Se eu quiser pegar meus lápis e amarrar com elástico e guardar? Aquilo que foi proposto não trouxe um problema para o aluno, para ele resolver, para ele pensar, para ele refletir. E nem tampouco o que esse conhecimento vai contribuir para ele. Não foi falado para ele por que ele tem que aprender a dividir. E nem tampouco trouxe um problema para ele dividir. Então, isso não é contextualizar ou não é só isso. Aí, então, me pergunta, mas Sandra, o que é, então, contextualizar? Então, esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Não deixem de ver, porque eu vou trazer práticas mesmo para vocês. Eu vou explicar o que é a contextualização e vou trazer alguns exemplos bem práticos para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus.